Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Estamos a gravá-lo já com as ATP Finals em andamento e se calhar começamos por aí, antes de ir falar daquilo que se passou a semana passada nas Billie Jean King Cup Finals e também nas Next Gen Finals. Começamos se calhar por aquilo que já se passou nesta primeira jornada das ATP Finals, que, enfim, se calhar já contaram aqui com algumas surpresas. No início da semana tínhamos porventura quatro favoritos, ou três favoritos, sendo que nas casas de apostas o principal é claramente Novak Djokovic. Novak Djokovic entrou bem, ganhou ao Stefanos Tsitsipas na primeira jornada, mas depois tivemos logo ali no primeiro dia, porventura a derrota dos dois jogadores que eram favoritos para os seus encontros, Rafael Nadal e Félix Auger-Aliassime, e ontem a derrota do Daniil Medvedev na primeira jornada. Portanto, pode dizer-se, Pedro, que foi já uma primeira jornada da fase de grupos animada, pelo menos no que diz respeito à, Sim, à surpresa de alguns dos resultados. sim, sem dúvida. Uma jornada muito animada, e eu diria que entre as três, a mais surpreendente para mim foi de facto o Andrei Rublev ganhar ao Daniil Medvedev, porque nós todos sabemos como Rublev perde constantemente encontros apertados contra os melhores do mundo, tem sido esse o ponto fraco de Rublev na sua carreira e para não ter conseguido atingir um nível mais alto. E a maneira como ele ganha um encontro em que no primeiro set teve uma catrefada de 7 points, a servir para fechar o set, mesmo na terceira partida, desperdiça uma vantagem grande outra vez e depois ainda assim consegue vencer. É uma surpresa e que pode baralhar completamente o grupo. E eu prevejo que nós vamos estar aqui na sexta-feira, antes da última jornada, agarrados à calculadora para perceber jogos ganhos e sets e tudo para ser feita a diferença, porque acredito que o Djokovic vai ganhar os três encontros e depois cada um dos outros jogadores se calhar vai ganhar um. Eu acho que pode ficar assim e ficar tudo baralhado. Quanto ao Nadal, é uma surpresa sempre o Nadal perder, até porque ele não tem perdido muitos encontros, mas na verdade é um bocadinho a confirmação do receio que havia em relação a ele, de não ter ritmo, e ele próprio avisou logo que ele gosta mais de voltar de uma lesão em torneios do Grande Slam porque tem tempo para crescer, e aquilo levou logo com Taylor Fritz a jogar muito bem, num corte muito rápido, e de facto foi impressionante o que o norte-americano fez, uma grande vitória. Já o Auger Aliassime parece que voltou aqui um bocadinho ao que foi metade do ano dele, ou dois terços do ano dele, até ter aquela sequência incrível, de voltar a não convencer quando é preciso e na hora da verdade. Claro que pode ficar tudo baralhado ainda, e acredito que sim, mas de facto temos umas finals muito giras e nós já tínhamos falado que estas podiam ser das mais interessantes, mas está tudo muito em aberto, e eu acho que à exceção do Djokovic, que me parece que vai passar claramente o grupo sem problemas, todos os outros, e ainda para mais com estes primeiros resultados, deixa tudo baralhado e tudo muito interessante. Sim, em relação, rapidamente em relação aos jogos, Félix Auger-Aliassime, a minha ideia que me dá é que ele não consegue encontrar um nível médio de jogo que permita ganhar certo tipo de encontros não jogando tão bem. Ele ou é muito bom ou então é banal. Eu acho que é isso que lhe tem acontecido ao longo da sua carreira até ao momento. Ele teve ali ele tem períodos no ano e na sua carreira, ao longo dos últimos 2 anos, em que é incrível, em que parece quase impossível de derrotar, mas depois tem encontros em que não consegue meter uma resposta ao serviço dentro. Aconteceu isso contra o Rude, e não só muitos erros, muita bola mal batida no centro da encordação, a esquerda, que normalmente é até sólida do ponto de vista técnico, ele esteve terrível na esquerda contra o Casper Ruud, e o Casper Ruud nem sequer jogou grande coisa nessa primeira Pois é, jornada. nem o serviço do Casper Ruud é uma coisa tão difícil quanto isso de devolver. É isso, e mesmo o Casper Ruud não estava a jogar assim a 70%, só que o problema é que o Felix estava a 50%, e quando é assim, a este nível, é claro que se paga caro. Eu estou muito curioso para o encontro com o Nadal, que vai acontecer pouco depois de estarmos a gravar este podcast, porque, porque sinceramente acho que vai ser engraçado, até porque o Nadal jogou bem no primeiro set contra o Taylor Fritz. Foi mais uma vez um encontro estranho, um bocadinho parecido com aquilo que foi o terceiro set do encontro do Nadal frente ao Tommy Paul em Paris, em que ele também tem ali momentos razoáveis e depois meio que morreu no terceiro set.
e aquilo meio que desapareceu no segundo set. Portanto, jogou um primeiro set bom, com alguns pontos interessantes, servindo bem, movimentando-se bem, mas depois desapareceu do corte. Estou curioso para ver se o Rafa consegue apresentar um nível um bocadinho melhor frente ao Felix, porque de facto, se o Felix jogar como jogou na primeira jornada, eu acho que o Nadal tem algumas hipóteses de ainda de seguir em frente neste grupo, porque de facto é um grupo que permite, que é um grupo que permite sem dúvida pelo menos ter esperança, porque de facto ele continua a poder ganhar ao Felix se o Felix apresentar o nível que apresentou na primeira jornada, e provavelmente o último encontro contra o Casper Ruud será sempre decisivo, e o Nadal tem obviamente um registro muito bom também contra o Casper Ruud. Também não é um jogador que eu acredito que eu intimido muito E neste não tipo de aproveita tão condições. bem não aproveita tão bem o corte. Tenho aqui uma É, tentar participar no podcast, mas não aproveita tão bem o corte rápido como o Fritz, por exemplo, que tem um estilo de jogo muito mais atreito a aproveitar estas condições mais velozes. sim, é isso. Eu acho que não é um adversário que assuste muito o Nadal, até porque nunca lhe ganhou, ao contrário do Fritz, que já tinha ganho na final do Masters 1000 e que de facto tem outras armas. Portanto, vai ser curioso. Em relação a outro grupo, de facto, em relação a Novak Djokovic e a Tsitsipas, um bocadinho mais do mesmo, né? Foi aqui, mais um encontro em que o encontro foi interessante e equilibrado, mas sentiu-se sempre quem é que ia ganhar. E sobre o Rublev, grande exibição. Não sei sinceramente se alguma vez o vi jogar melhor. Aquele terceiro set foi incrível, o tie-break do terceiro set foi incrível. Em condições de jogo que nem sequer são muito boas para ele, aquelas condições rápidas beneficiam mais o Medvedev e o serviço do Medvedev. A verdade é E que mentalmente foi impressionante ele conseguir passar por toda a montanha russa e ganhar o encontro. eu acho que também ajuda, e ele falou disso, acho que também ajuda a estar num grupo onde à partida toda a gente esperava que ele perdesse os jogos todos. E ele diz que deste ano não tinha muita pressão. Ele, o ano passado, chegou às finals como top 5 mundial, uh, num grupo, num grupo na altura acessível. Ele, no ano passado, jogou. O grupo dele era o Rude, o Djokovic e um jogador suplente depois que entrou, que era o Norrie. Portanto, ele ganhou a Norrie e depois jogou com o Rude pela passagem às meias finais e perdeu no encontro em que provavelmente era esperado que ele ganhasse. E aqui não, aqui ele acabou de alcançar uma das melhores vitórias da carreira e mesmo assim eu penso que ainda ninguém espera que ele passe às meias finais, porque agora vai jogar com o Djokovic, depois com o Tsitsipas. Acho que, como dizes, vai ser um grupo interessante, vai depender muito já da segunda jornada, mas é isso, se acontecer que o Medvedev ganhe ao Tsitsipas, como acontece muitas vezes, e que o Rublev perca com o Djokovic, vamos chegar de facto à última jornada com a possibilidade muito grande de um jogador com uma vitória Yeah. passar às meias finais, o que não é inédito, mas que é muito raro, quer nas WTA Finals, quer nas ATP Finals, e isso vai ser muito interessante, Não, seguramente. especialmente se for o Tsitsipas ou o Medvedev, não é de todo descabido termos um jogador não só passar às meias, como se calhar até ganhar o torneio com apenas uma vitória na fase de grupos. Sim, sim, pode acontecer. É isso. Não sei quantas vezes, não sei se isso aconteceu alguma vez no Masters masculino. Por acaso, não tenho assim de memória. Sei que no feminino já aconteceu uma vez com a Dominika Cibulkova há uns anos, mas de facto no masculino é muito raro, mas pode acontecer matematicamente. Mas lá está, também pode acontecer que agora o Medvedev, por exemplo, ganhe os dois próximos jogos. Sim, sim, sim. Também Não não, se também não esconder me muito. admirava, também não me admirava muito, por isso vai ser certamente engraçado. Depois tivemos também, e podemos fazer, espreitar só isso, tivemos também a estreia do Nick Kyrgios e do Thanasi Kokkinakis nos pares. Está que este ano os pares têm esse ponto de interesse adicional, porque se trata de um jogador em particular que é um dos mais mediáticos. Eles perderam, embora tenham estado perto de vencer o primeiro encontro, depois o Nick Kyrgios disse aquela coisa de não estar com muita vontade de estar ali. Não sei se tu acreditas muito naquilo que ele diz. A mim soa muita incoerência, porque ele diz que está com vontade de ir para casa, mas ele está a fazer uma trip gigante, a andar de um lado para o outro, a jogar exibições e tudo mais. Não sei se eventualmente eles agora, se conseguirem ganhar na segunda jornada, se não ganham motivação suficiente para eventualmente lutarem pela vitória no torneio, porque eu acho sinceramente que eles podem ganhar o torneio, pelas características distintas que eles têm enquanto duplo.
Sim, podem ganhar o torneio, mas eu estou como tu. A partir de certa altura, esta conversa do querer estar em casa e de estar farto de viajar acaba por já. Se é mesmo isso, então que vá para casa. É quase o que apetece dizer. Se está com tantas saudades e quer tanto ir para casa, então vai pronto. Até porque parece quase que é a gozar com os jogadores que estão como suplentes lá a tentar entrar nas ATP Finals. E tendo em conta que a pessoa que estava cheia de vontade de ir para casa foi para Turim e chegou lá na noite antes de jogar, porque veio da cidade do México, onde esteve a jogar uma exibição. E depois, como tu dizes, vai jogar no Médio Oriente mais torneios de exibição durante o mês de dezembro. Obviamente sabemos porque é que ele vai fazer isso. Há de haver muito dinheiro, obviamente, envolvido. Mas tanta conversa de que ele quer ir para casa e que não quer voltar a estar tanto tempo longe, é como tu dizes, é incoerente, porque eu entendia que ele dissesse isso quando andava para jogar o Wimbledon, quando andou a preparar-se para o US Open, aí conseguia compreender que ele o dissesse, porque estava a preparar-se para esses torneios. Agora não faz grande sentido. No entanto, é como tu dizes, se ganham o segundo encontro, e podiam ter ganho o primeiro também, mas se ganham o segundo, se calhar ele já esquece esta conversa e de repente joga louco para ganhar o torneio. É pena que tenha entrado assim e que não tenha havido uma mínima preparação da parte dele. E quando digo preparação, era ter chegado a Turim com 3 dias de antecedência, não era preciso ter chegado 2 semanas antes. É pena porque de facto podiam ganhar o torneio e estar melhor logo de início e trazer ainda mais interesse a essa outra parte do torneio que muitas vezes as pessoas esquecem, mas que este ano tem esse aliciente ter o Kyrgios lá a jogar os pares. Mas é pena porque nesta conversa de facto já cansou um bocadinho. Se está com tantas saudades, então vai ter com a família e volta depois para o Open da Austrália e segue a vida aí, a sua temporada. Sim, é verdade que ele diz que nós não precisamos treinar muito, nem nos preparar muito, porque temos um jogo que não é típico em pares, e isso é verdade. Ou seja, eles na verdade não precisam propriamente treinar, mas, é isso. Quando chegas em cima da hora, sem descansar, provavelmente longe da tua melhor forma E outro fuso física. horário, é que aqui foi tudo junto. Ele jogou o primeiro encontro, eram 5:30 da manhã no México, onde ele tinha voltado horas antes, portanto não há milagres. Não faz grande sentido. Eu acho que é um bocadinho negligenciar as suas chances, e depois, pronto, a conversa é um bocadinho sempre a mesma, por isso já vai ficando um pouco difícil levar a sério. Em relação ao resto que se foi passando, de facto tivemos a Billie Jean King Cup, vitória da Suíça. Foi um bocadinho o repor daquilo que se tinha passado o ano passado. A Suíça perdeu o ano passado na final frente à Rússia, uma final meio polémica, com uma troca no alinhamento de última hora. A Rússia, como sabe, excluída da edição deste ano, e a Suíça foi impressionante. Não perdeu um único encontro de singulares, perdeu apenas um par que já não contava para nada contra o Canadá, com Belinda Bencic muito bem, mas também com o capitão Heinz Guntart a ser inteligente na forma como foi gerindo a sua número 2. A Gil Teichmann ganhou 2 encontros, a Victoria Golovic ganhou outros 2, e as suíças acabaram por ser claramente superiores. Como é que viste essa vitória? Não, é impressionante. E impressionante especialmente a Belinda Bencic, porque ela, foi como ela própria diz, ela não sabe o que é que se passa dentro dela quando representa a Suíça ou quando joga provas de seleções, mas ela claramente eleva ao seu nível e vemos a melhor Bencic nos Jogos Olímpicos, na Billie Jean King Cup, viu-se na Hopman Cup. Sempre que é para representar a Suíça, ela está lá e joga muitíssimo bem. E agora vamos ver a United Cup. É mais difícil, vai depender também do Stan Wawrinka, mas eu já não digo nada, porque de facto a Bencic, quando chega a hora de jogar provas de seleções, é impressionante. Não, foi uma grande semana, como tu dizes, não foi só ela. Foi também essa pontaria que o selecionador teve para escolher as jogadoras certas. Tínhamos tido, por exemplo, a República Checa, e isso tinha resultado muito bem também. O Petra Pala tinha tomado muito boas decisões na fase de grupos para eliminar os Estados Unidos, principalmente eliminar os Estados Unidos, que acabam por ser uma desilusão com o Coco Gauff para ter um final de temporada absolutamente pavoroso. Foi terrível a forma como ela acaba o ano. Mas depois na final, de facto, muito forte a Suíça, porque, aliás, a República Checa perdeu antes, mas muito forte a Suíça pela maneira como consegue resolver aqui, resolver toda a questão, depois de bater também a República Checa nas meias finais.
e de conseguir conquistar este título é merecidíssimo eh, tenho alguma pena, obviamente, que esta competição, embora valha o mesmo, se calhar há pessoas que podem lá colocar um asterisco porque houve muita gente a faltar, devido ao calendário ridículo que a WTA fez para estas Billie Jean King Cup Finals, mas é merecido para a Suíça e para a Belinda Bencic. Acredito que seja uma forma perfeita de fechar a época e de começar 2023 também com mais força e com mais confiança. Sim, é isso. Acho que apesar das ausências, elas ganharam, nomeadamente a República Checa, continuava a ter uma equipa muito forte. Hum. Um, e ao Canadá, que tinha a sua equipa em máxima força, portanto acabaram por sentir que legitimamente venceram e venceram bem. Eu achei sempre que elas e as checas eram a melhor equipa, os Estados Unidos também tinham uma equipa muito forte, mas nenhuma jogadora particularmente em boa forma. Pois. Mas de facto é o que diz a Belinda, dizia depois da conferência de imprensa: bom, se calhar tenho que deixar de jogar individualmente. Mas não sei, ela não consegue explicar muito bem porque é que joga melhor nas competições de seleções do que quando joga por si própria. Vamos ver se na United Cup volta a apresentar esse nível, porque a United Cup tem a situação de oferecer pontos para o ranking WTA, que de certo modo também lhe deram jeito, né? Porque é claro que estas conquistas pelo país são muito especiais, mas sabemos como ela foi campeã olímpica e não foi propriamente recompensada por isso, e agora esta primeira vitória na Billie Jean King Cup também não lhe dá propriamente, não a empurra propriamente para dentro do top 10. A verdade é que a Suíça, depois de ter tido uma número 1 nos anos 90, depois um dos maiores número 1 de todos os tempos, campeões olímpicos de pares, um medalhado olímpico em singulares, agora uma campeã olímpica em singulares, a Davis e agora a Billie Jean, para além de, como já referiste, do Federer e da Bencic terem ganho a Open Cup. De facto é um país muito pequenino, mas o ténis não há dúvidas que lhe corre nas veias, que lhes corre nas veias a todos. Para fecharmos sobre o Nakashima, ganhou as Next Gen Finals, essas sim não contaram com os três melhores jogadores sub-21 do mundo, mas contaram com todos os outros, e o Nakashima acabou por ser claramente o melhor. Era um dos dois jogadores que já tinha experiência de jogar a prova, o outro era o Lorenzo Musetti, que acabou por desiludir um pouco, nem sequer passou a fase de grupos, Uhum. mas o Nakashima esteve muito bem, nomeadamente ganhando por duas vezes a Leetska, né? Sim, o Nakashima começa mal o torneio, esteve perto de perder com o Matteo Arnaldi, que seria uma grande surpresa, e depois a partir daí foi sempre a arrasar. É um grande torneio do Brandon Nakashima. É um jogador que, quando se fala dos jovens norte-americanos, passa sempre um bocadinho ao lado, agora menos, mas passava sempre um bocadinho ao lado. Falava-se muito mais de todos os outros, mas a verdade é que ele tem um ténis muito sólido, não é espetacular, não é. Se calhar até tão espetacular como, por exemplo, quando vemos um Tommy Paul no seu melhor, por exemplo. Mas a verdade é que é muito sólido e continua a subir de nível, mentalmente também a dar os passos certos e a mostrar-se forte nos momentos importantes e consegue uma vitória. Lá está, não conta para o ranking, não muda nesse sentido, mas tem aquele peso de saber que todos os campeões da Next Gen no ano a seguir conseguiram algo especial, porque ou foram top 10 ou foram a meias finais de torneios do Grande Slam, sendo que esta estatística é assim por causa do Yun Chung, que, bem sabemos, também por causa das lesões, acabou por não conseguir uma carreira melhor. Veremos se ainda consegue voltar ou não. Mas para ele é importante. E depois foi como tu disseste, destaca aí a desilusão que foi o Lorenzo Musetti, que eu acho que ele não conseguiu lidar com o peso de jogar em casa. E depois outros sinais interessantes, o Dominic Stricker surpreendeu-me, embora saiba o que ele pode jogar, surpreendeu-me, e também o Jack Draper, que vai ser um jogador claramente a ter em conta para o próximo ano. Sim, acho que resumiste bem em relação a Nakashima. De facto, ele tem ali qualquer coisa que melhorando pode saltar para outro patamar. Ele também é muito jovem ainda, e por isso não esperava vê-lo já ao nível do Fritz ou do Tiafoe, mas esperava um bocadinho mais dele este ano em relação ao ano passado, em que fez logo duas finais e conseguiu muito bons resultados. Este ano, só agora nesta ponta final é que conseguiu voltar a uma final, ganhar um título em San Diego e mostrar o bom nível que tem.
mas acho que esta vitória, até por essa questão que disseste, todos os jogadores depois acabaram por fazer qualquer coisa de bom. Mas é isso, acho que na pior das hipóteses, os vencedores das finals chegaram pelo menos a uma meia-final de Grand Slam no ano a seguir, o que já não é nada mau. Entraram no top 10 ou conseguiram de facto, no caso do caso Alcaraz, enfim, saltou para número 1 no mundo. Mas, mas sim, acho que é um bom indicador, esta prova é um bom indicador do potencial do jogador e eu acredito que de facto o Brandon Nakashima tenha potencial para já no próximo ano pelo menos se aproximar ali do Eu acho top top 20 20. Eu acho top mundial. 20. Acho que top 20 é realista. O resto, se calhar também não achávamos o mesmo para os outros, mas o top 20 eu acho que é realista, sim. Sim. Prontos, está tudo mais ou menos contado, já sabem, voltamos para a semana com a análise às ATP Finals e já com o lançamento das Davis Cup Finals, o último grande torneio da temporada. É verdade que este ano temos um dezembro aparentemente mais animado do que é normal, porque vamos ter imensos torneios de exibição, especialmente ali na Arábia Saudita e no Dubai, em Abu Dhabi, mas estamos a chegar ao final da época. Este é o último torneio da temporada regular, faltam depois as Davis Cup Finals, mas nós para a semana cá estaremos para falar sobre o que se passou nesta prova e lançar então essas Davis Cup Finals. Voltamos então para a semana, fiquem por aí connosco.